Aham. Oi, gente. Gente, ainda tô tomando água mineral porque o Rodrigo sentiu com gosto estranho a água. Se o Rodrigo, que não é muito sensível para sabores, sentiu, imagina, né, como é que não deve estar. Hoje, agora, começa a nossa live, que é praticamente uma sessão de terapia, né? Porque vocês têm algumas dúvidas que não são bem dúvidas, são até coisas que vocês acham que vocês estão fazendo errado, mas vocês ficam meio assim vagando. E a gente chama essa sessão de divã do Levan, tá? Então, vamos começar. Comecei a fazer meu Levan com água fermentada de maçã. Como continuo? Então, não sei, eu não faço isso. Eu não utilizo essas águas aromatizadas, essas águas fermentadas. Então, eu realmente não sou a pessoa que posso te ajudar. Você tem que procurar, assim, seguir esse método que você escolheu. Ou você se liberta, joga esse método fora e começa o nosso. Surgiu uma água por cima do meu fermento. E vocês sabem que isso é muito comum, né? O que é essa água? Tem como recuperar? Gente, essa água pode acontecer por 2 motivos. Essa água pode acontecer quando está há muito tempo o fermento sem você alimentar. E essa água também pode acontecer quando a gente está começando a criar o fermento, dependendo do método, dependendo da hidratação. Tanto num caso como no outro, não tenham medo da água. Só vocês pensarem uma coisa. Naquele vidro que vocês colocaram, seja o fermento que vocês abandonaram ou o fermento que vocês estão criando, vocês mesmos colocaram água e farinha, certo? Então aquela água já estava lá, ela apenas se tornou aparente. Vocês entendem isso? Vamos recapitular. Lá no pote de vocês, seja o pote que já tem o fermento que você criou, ou o pote que você está criando o seu fermento, você mesmo colocou farinha e água. Logo, a água não brotou do além, não teve ET trazendo essa água. Não tenha medo dessa água. Essa água não vai te fazer mal. Você mistura e faz a alimentação do fermento. Se você está criando esse fermento, você espera a sequência dos dias. A gente tem dias, tem coisas a serem esperadas, coisas a serem observadas durante a criação do fermento. Então, o que vocês devem fazer? Observar. Não fica desesperado, do tipo, ai, apareceu uma água. Gente, não apareceu, ela estava lá. Ela apenas se tornou evidente, tá bom? Tem como recuperar? Deu para entender, né? Que não é nenhum bicho-papão. Consistência ideal para o levain. Isso é muito variável. Isso depende da hidratação que você está fazendo. O que é hidratação? Quantidade de água em relação à farinha. Muitas pessoas usam a mesma quantidade, outras usam a metade, outras usam menos da metade, mais da metade e por aí vai. O mundo é livre. E todas essas quantidades e proporções de água vão gerar texturas diferentes. Não existe textura certa, ideal, melhor. Existe a textura que você está acostumado a fazer, a textura que você vai se adaptar melhor, tá bom? Então, não fica... Isso é quase um mito, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, quando eu comecei a fazer o levain líquido, tive melhores resultados. Quando comecei a fazer o fermento, o levain firme, tive melhores resultados. Gente, isso tudo também está relacionado, está ligado ao momento que isso chega na vida de vocês, tá? Muitas vezes vocês começam fazendo uma diluição qualquer e aí vocês estão muito crus, sei lá, vocês não entenderam. Presta atenção, é que nem quando a gente vai fazer uma coisa nova, tá? Trocou o carro, trocou de ano na escola, tá aprendendo uma habilidade nova, sei lá, tô fazendo curso de porcelana, né? Tô aprendendo caligrafia, tô aprendendo uma coisa nova, estou aprendendo pão, estou aprendendo a criar o fermento.
Então, as coisas mudam. E dependendo do momento que elas chegam na nossa vida, da etapa que a gente está, a gente fica achando que é bom ou ruim, quando na realidade a gente não está acostumado. Então, muitas vezes, depois de vocês ficarem tomando várias, tomando uma surra do fermento natural, e aí vocês, em um momento, acontece uma mágica, assim, vocês começam a conviver mais, meu cabelo está caindo, com esse fermento, e aí vocês, sem querer, coincide que trocou uma diluição, e vocês já estão mais acostumados a mexer com esse bicho, e aí vocês começam a colher os resultados. E aí vocês atribuem a mudança de diluição, vocês entendem? Então não se liga muito nisso não, tá? Então a consistência ideal é o que você está acostumado, é o que você tem melhor resultado, tem melhor conforto e escolheu para trabalhar melhor, você gosta mais. Dane-se o mundo. Se você trabalha bom com aquilo, cara, não tem certo ou errado. Durante muito tempo eu ouvi muita gente falando que essa diluição que eu fazia e que eu ensinava, que era 1, 2, 3, isso não existe em livro nenhum. Porque de onde é que é isso? Porque o fermento só pode ser líquido ou firme. Ai, gente, tô nem aí, cara. Faço assim, dá certo. Um monte de gente faz. Os alunos todos têm resultado. Sabe? Isso apenas é uma forma de entender a diluição ou de aplicar. Isso aí não é o que vai diferenciar a pessoa de fazer melhor ou pior. Para alimentar meu levain todos os dias, em qual temperatura devo manter? Isso também é uma dúvida muito frequente. Você deve manter o seu fermento onde é mais confortável para você. E depende de onde você mora. Vale a pena ressaltar que se você mora no meio dos desertos, e lá no deserto está fazendo 70 graus, estou inventando, tá, gente? Entendam os superlativos e as figuras de linguagem aqui nesse canal, que eu estou exagerando. Se está muito quente, não é legal deixar o fermento no quente. Ai, Nanda, mas por que não é legal? Porque o fermento é uma cultura mista. Ele tem vários seres lá dentro. Seres que gostam do frio, seres que gostam do quente. Se você deixar no muito quente, você vai favorecer só a proliferação e a dominância das pessoas que gostam do quente. Vocês entendem? Então, quando a gente coloca numa adega, num lugar fresquinho, é para justamente ter um equilíbrio. E também para não ter muita levedura em excesso, tá? Para não ter só atividade de Saccharomyces. Então, entendam que o lugar que você vai botar seu fermento depende muito de onde você mora, depende muito da disponibilidade que você tem de cuidar desse fermento, porque tudo que a gente deixa no muito quente fica muito ativo, né, gente? Muda a textura, fica mais líquido. Entende, tudo que a gente aquece não muda, até o estado molecular das coisas, o próprio estado molecular muda, né? Basta vocês pensarem na água, aqueceu demais, evapora, né, gente? Ferve, Então, pensa que você tem que entender qual o melhor lugar para você guardar esse seu fermento, tá? Eu gosto de deixar no fresco. Então, tem uma adega aqui do Rodrigo e tem um cantinho lá no final que ele não usa. E eu boto meu potinho lá. É confortável para mim. Eu me acostumei assim. Mas muitos alunos não têm. Muitas pessoas pelo mundo afora não têm. E elas colocam na geladeira, mesmo morando no frio. Por que colocar na geladeira, mesmo morando no frio? No final dessa live eu vou dizer isso. Porque isso é uma pergunta lá da frente. E eu estava quase falando essa pergunta, porque ela se liga muito com essa, né? O que causa falta de força no fermento? Gente, muita coisa pode causar falta de força. Eu vou tentar aqui falar das que eu acho assim mais reais do nosso mundo, tá? Do meu mundo e do mundo de vocês. Falta de força pode ser às vezes uma ilusão temporária. Por exemplo, a gente está trabalhando num ambiente de 24, 26, às vezes até 28. Aí estamos lá trabalhando nesse ambiente e aí de uma hora para outra começa a cair a temperatura.
e você não percebe, porque a temperatura ela começa a cair de maneira progressiva, assim, como é que eu vou explicar? Pouco a pouco, não é do dia para noite, tipo, não acordei e tá nevando. Cada dia vai ficando 2 graus mais frio e você vai acostumando com aquilo, você não vai percebendo. E aí um belo dia, tá 20 graus, tá 19, não é tão frio para algumas pessoas, mas para um fermento que convive e se multiplica em 26, 28, ele começa a ficar lento em 19. E aí você acha que ele está fraco. Ele não está fraco. Você está com a sensação que ele está fraco. Na realidade, ficou frio o ambiente que ele está. Vocês entendem? Então, isso é uma causa ilusória de falta de força. A segunda seria, aí já é mais real e concreta, quando a gente não cuida muito. Que nem aquela plantinha que a gente não rega. Cara, se a gente não regar a plantinha, vai morrer, né? O fermento. Você não alimenta o fermento. O que vai acontecendo com ele? Vai ficando cada vez com menos população ativa, né? Então, vai ficando realmente fraco. Então, falta de cuidado. Às vezes, algumas pessoas têm o hábito... Gente, esse cabelo aqui tá me incomodando. Tá caindo um penacho aqui, tô parecendo um papagaio. Às vezes, algumas pessoas, elas têm o hábito de lavar tudo com muito sabão, sabe? E aí elas não enxagam direito. E aí aquele sabão pode fazer mal para o fermento. Então, o conselho que eu dou é que você observe isso também. Então, essas são as coisas que eu acho que fazem o fermento de vocês ficar fraco, tá? Então, não se liga nas outras coisas, não. As outras coisas do tipo farinha, água também pode. Pode ser que a sua água esteja ruim. Se a sua água estiver ruim, realmente. É preciso dar água mineral? Não, gente. Só se for aqui o Rio de Janeiro quando tá ruim, entendeu? Desculpa aí, eu tenho que falar porque Rio de Janeiro não tá muito legal de água, né? Tem lugar que tá ainda meio com gosto ruim. Então é isso. Posso criar o fermento somente com a farinha orgânica alemã? Não, gente. Eu já abri minha mente. Vocês podem fazer com várias farinhas, inclusive N farinhas, tá? O que eu faço atualmente? Eu até regravei esse módulo do meu curso. Então, hoje em dia, a gente faz com 3 farinhas diferentes. Mas eu já falo aqui para vocês, até mesmo no aberto, vocês podem fazer até com farinha branca. O que vocês têm que entender é que farinha é diferente, resultado diferente. Tipo, mandar fazer uma camisa. O que vocês acham? Vocês acham boa essa ideia? Tipo um mantra, né? Farinha é diferente, resultado diferente. E tem que se preparar. Por quê? Porque a gente sabe que centeio tem muita atividade, mas depois ele escorre. Farinha branca demora, mas depois ela sustenta. E a farinha integral depende da farinha integral. E os aromas também são diferentes. Então vocês têm que entender isso, que vocês podem fazer as coisas. Vocês apenas têm que prestar atenção que vão ser diferentes. Posso substituir fermento biológico por quantidade de fermento natural selvagem? Se sim, a pessoa já faz várias perguntas, né? Vários quadradinhos que eu tive que juntar. Se sim, quantas gramas? Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Apenas não peçam regrinha para mim, porque eu não sou a pessoa da regrinha. Entendam que se a gente tem várias formas de diluir o fermento natural, como é que eu vou criar uma regrinha? Gente, o Uber Eats me mandando desconto aqui. Como é que eu vou mandar uma regrinha de X gramas? Não tem muito sentido, né? Olha o mosquito aqui, minha casa tá cheia de mosquito. Vocês entendem isso? É difícil isso. Não dá para dar uma regra. Tem muita gente diluindo fermento com mais água, com menos água. Então, cara, como é que eu vou pegar e vou fazer uma regra para você? Mas eu vi que tem na internet. Então faz aí a regra da internet. Tipo, sabe? Tô com preguiça de debater com essas regras. Não acredito nelas, gente. Não vou falar para vocês que eu acredito numa parada que eu não acredito. Deixa eu olhar aqui quem tá aqui. O que é esse score? Não sei. Quero aprender do início.
É Rafa. Ô Rafa, então acompanha aqui que quando abrir o evento vai ter as aulas desde o início e aí você aprende. Deixa eu botar lá no início, gente, porque senão eu vou ficar meio perdida aqui. Olá todo mundo. Dei uma pausa aqui, mas ainda tem muita pergunta, tá? Fiz a massa do pão de couve, excelente, que bom. Olá, Claudinhas. Olá, gente. Nanda, acabei de entrar no mundo dos pães. Conheci seu canal. Que bom, acompanha aqui. Qual é seu método? Ai, Cássio, acompanha aqui, cara. É tão grande para eu te explicar, mas conforme você for acompanhando, você vai entendendo. É que assim, qual é seu método? Porra, é gigante. Mas assim, pra gente resumir, eu ensino vocês a fazer o melhor pão que vocês conseguem fazer do mundo na casa de vocês e vocês se libertam das suas próprias amarras. Vocês ficam livres para fazer a receita que vocês quiserem. O método consiste tudo nisso, através de fundamentos básicos. Como saber? Bom, já respondi isso. Gente, vocês estão todos acenando. Vamos ver aqui. Boa noite, vocês são. Centeio é melhor que... É a melhor. Centeio é melhor que farinha? Centeio é uma farinha. Então, olha só. Centeio é a farinha que é mais fácil de você começar, tá? Com o centeio, você tem muita reatividade. É muito fácil de você criar do zero. Mas não quer dizer que ela é melhor ou pior. Quer dizer que eu prefiro mais. O que é isso? Qual a quantidade para... Olha, deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente está criando um fermento natural do zero, a gente não usa fermento biológico, tá? Mas, quando a gente tem o fermento natural criado, a gente pode fazer um pão com fermento biológico e o fermento natural criado, tá? Nanda, já tentei muitas vezes. Me ajuda? Então, não adianta nada eu aqui nessa aula te dar uma receita. O que adianta é quando tiver o evento, você participa e aprende a fazer com a gente eu. Não vai nessa não, Henrico. Sabe por quê? Porque suas 100 gramas de fermento natural pode ter X% de isca, ou 2x, ou 3x, então isso é relativo. Depois de pronto o levain que fica na geladeira, tem que ser alimentado de quanto em quanto tempo? Jane, depende. Se você fizer pão todo dia, você vai ter que alimentar esse fermento todo dia. É bom alimentar todo dia. Se você quer um fermento super forte, você também deveria alimentar todo dia. Mas você pode alimentar dia sim, dia não, ou até mesmo deixar ele durante a semana toda sem alimentar, mas para isso você tem alguns protocolos específicos, tá? Queria saber também dessa equivalência. Gente, testa. Faz os testes de vocês. Vocês entendem? Olha só, como é que vocês querem uma regra de uma coisa que é tão variável? Eu posso fazer fermento 1 para 1 para 1, 1 para 2 para 2, 1 para 2 para 3. Esses fermentos não têm a mesma velocidade de crescimento, eles não têm a mesma quantidade de cultura proporcionalmente no final. Então vocês têm que entender que não tem uma regra fixa. O ideal é vocês fazerem seus testes. Levain não é não. Aqui em Salvador, como o clima na maioria das vezes quente, devo deixar o fermento na geladeira? Na geladeira.
Fazer o levain de farinha branca forte, alimento igual ao levain que você ensinou. Você pode fazer tudo igual, vocês são. Só que o resultado será diferente quando você for observando ao longo dos dias. Oi, Cássio, já respondi. Também preciso iniciar. O que significa? Então, muitas vezes quando a gente está criando o fermento natural, ele começa crescendo no pote. Aí ele está subindo, aí de repente ele para de subir e ele escorre. E aí vocês ficam assustados. Mas é normal. Tem uma dica para fazer. Oi, querido, hoje não é o dia disso. Posso alimentar meu fermento de farinha branca com fermento integral? Bel, para que você quer fazer isso? Sempre faço pão de batata para os meus filhos. Posso usar essa receita? Pode. Fazendo longa fermentação, pode. O que é farinha de centeio? Cara, farinha de centeio. Eu só conheço farinha branca integral. Maria, digita lá no Google farinha de centeio. Aí lá em cima tem várias coisinhas, aí você clica em imagem. E aí você vai ver a figurinha. É o melhor conselho que eu posso te dar. Quando você posta a foto do seu levain pronto, tem uma marcação nele e uns números. Sim. Eu boto a hora que eu alimentei e a hora que eu espero que ele esteja pronto, para me lembrar, porque eu tenho problema de memória. Onde encontro os ingredientes do pão? Ô, Mari, difícil te dizer hoje em dia, né? Eu tô aqui no Rio. Mas não são ingredientes estratosféricos. Olá, dona Doris. Hoje é o divã do levain. Cássio, deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu já falei aqui, mas eu acho que você não entendeu. Deixa eu te contar. Não tem isso na minha vida. Na minha vida, eu não faço essa equivalência, tá? Eu não faço isso. Então, eu não tenho como te dizer uma coisa que eu não faço, tá bom? Deixa eu ver. Nanda. Olha, não sei se dá conta, não. Sua batedeira. O curso do dia 24, acredito que não. Deixa eu continuar aqui com as listas de vocês. Posso citar. Qual o tempo ideal para o levain crescer antes do preparo do pão? Gente, isso depende de cada fermento, tá? De cada realidade. Como quando vocês perguntam isso, eu não sei qual é o fermento que vocês estão utilizando, qual é a diluição, o que eu prefiro dizer é que vocês têm sempre que prestar atenção e conviver com o fermento de vocês. Anotar a temperatura, anotar o que vocês estão fazendo, quanto tempo ele demora para crescer, qual foi o desempenho. E a partir disso vocês vão ter esses dados todos. Vocês mesmos vão ter os dados a partir da observação e anotação de vocês. Qual a quantidade... Peraí que eu não estou entendendo a minha própria letra. Qual a quantidade de água e farinha? Para começar, recomendo que você acompanhe quando a gente abrir o evento. Por quê? Porque aí você tem uma sequência de aulas, é mais interessante. Como saber quando é o pico do meu fermento? Gente, o pico do fermento é o seguinte, é qual o máximo de atividade do fermento. Só que, mais uma vez, vocês só vão saber isso se vocês conviverem com o fermento. Se vocês não conviverem com esse fermento, vocês vão ficar copiando o número de horas dos outros. E aí pode ser que dê certo para você ou não.
Por exemplo, faz de conta que você tem um fermento que você não sabe quanto tempo ele demora para chegar no máximo de atividade. O máximo de atividade é o pico de atividade. E aí você escuta por aí, tipo aqui, que meu fermento demora 4 horas. E aí você acha que o seu também é 4 horas. E aí você acha que de todo mundo é 4 horas. Mas não é, entendeu? O lance é você conviver com o seu fermento e anotar quanto tempo seu fermento demora para chegar no máximo da atividade dele. Meu fermento está com 5 dias e um aroma de queijo. É normal? Dependendo da farinha, é. Ai, gente, a minha água está quente. Aliás, está quente aqui. Quanto mais antigo, melhor o fermento. Olha que legal isso. Não. Se eu criar hoje meu fermento, é tão bom quanto um fermento antigo? Sim. O que vocês têm que entender é o seguinte, gente. Aquele fermento de 500 anos atrás, um fermento de 500 anos atrás, que meu amigo trouxe lá da Itália. Ai, gente, me poupe, né? Alimentou, é tipo vampiro, cara, fica novo. Então, assim, quando a gente está criando um fermento, ele é instável. Depois de umas 3, 4 alimentações que ele já vingou, é só você passar a conhecer e conviver o seu fermento, tá? Então, assim, se você recebeu um fermento que tem 300 anos de alguém e você não sabe manipular, ele vai ser igual um fermento novo para você. É isso, juro para vocês. Quando faço uma diluição 1/1/1 para voltar para a diluição 1, 2, 3, o que faço? Gente, vocês têm dúvida disso mesmo? É sério? Olha só, vamos contar uma historinha para vocês. Deixa eu... a minha blusinha de gatinho aqui. O que acontece? Faz de conta que você tem um pote. E naquele pote, você faz o fermento numa diluição X. Esquece esses números todos. E aí um dia, você está a fim de variar. Você quer fazer a diluição Y, tá? O que você vai fazer? Você não vai pegar aquele pote todo e botar na diluição nova. Pega só um pouco, tá? Porque pode ser que você não se acostume. Então você guarda uma diluição velha e faz outra para variar. Gente, tá muito quente aqui. Eu vou aumentar meu ar-condicionado. Porque aqui no Rio de Janeiro ficou quente de uma hora para outra. Deixa eu botar aqui. Sério, tô com calor. Estranho, né? Assim, sabe quando você tá suando? Sou eu. Até andei aqui. Nossa, assim, tava morrendo. Parecia que eu tava no calor mesmo. Vocês entenderam esse negócio da diluição? Isso é importante. Cuidado, porque muitas vezes vocês querem fazer uma diluição porque vocês viram outra receita, sei lá. E aí vocês peguem e não façam todo o fermento, tá? Separa um pouquinho e testa. Alimentei. Agora quanto tempo para fazer o pão? Sei lá. Ai, Fernanda, você é muito ruim. Ué, gente, eu sei lá da sua realidade. Tô falando a verdade. Imagina só, se eu pego e falo, você vai alimentar seu fermento, daqui a 6 horas tá bom, e não é 6 horas. Vocês vão me matar, né? Meu fermento está com cheiro de estragado. Gente, quando vocês falam essas coisas, eu fico vendida. Sabe por quê? Porque eu não sei o que é cheiro de estragado para você. Porque às vezes o cheiro do fermento não é muito legal. Tipo, a Maria Luísa não gosta do cheiro do fermento, mas não está estragado. Quando meu fermento dobrar de volume, posso usar ou devo esperar triplicar? Gente, por favor, parem de copiar coisa dos outros. Entendam o que vocês têm na casa de vocês, certo? O que acontece? Cada fermento tem uma resposta. Então vocês têm que entender
se o de vocês vai duplicar, se o de vocês vai triplicar, tá? Não fica olhando dos outros, foca no de vocês. Moro no Rio Grande do Sul. Preciso deixar meu fermento na geladeira no inverno? A pessoa falou Rio Grande do Sul, mas não me disse a temperatura. Então, mesmo assim eu vou te dar uma dica. O que acontece? Quando você está no frio, você tende a achar que você pode deixar seu fermento do lado de fora. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você já parou para perceber que todo dia não faz a mesma temperatura o dia inteiro? Entende? Então, se você colocar numa geladeira, lá na geladeira, a princípio, vai estar o dia inteiro aquela temperatura. Então, é um lugar mais confortável para você não errar. É isso. Cheiro de vômito. Ai, gente, não sei, cara, depende da farinha. Tem umas farinhas que dão um cheiro ruim mesmo. Aqui em Porto Alegre, sensação... Ai, eu acho assim, bota na geladeira, gente. Groenlândia não. Preciso entender como alimentar meu fermento depois de pronto. Estou guardando ele na geladeira. Tirei um pouco para fazer o pão e guardei o resto para a próxima vez. Você precisa de um método. Silvia, não fica triste não. Olha só. Esses números, eles dizem respeito à diluição. Geralmente, um número é o fermento, o segundo número é a água e o terceiro a farinha. Mas pode trocar. Pode ser que o segundo seja farinha e o terceiro água. Então você tem que perguntar para o dono do método, para dono da receita. Vânia, Vânia? Gente, tem vários nomes aqui, e aí várias Vânia Alves, tá? Vânia, o negócio é o seguinte, existem vários métodos. Então, dependendo do método, você alimenta. No meu, não. Respondi? Nanda, como... já mostrei para vocês. Como saber se ele chegou no pico? Você tem que observar seu fermento, Bia. Tem que conviver com o fermento. O que eu posso usar de farinha branca? Não, Cássio. É que você está repetindo a mesma pergunta, sabe? E parece que você não acreditou no que eu falei, de coração. Eu não faço isso. Então, assim, eu gosto de falar do que eu faço. Se você acha isso, fica à vontade para ir embora, não tem problema. Eu não vou ficar chateada. Tá? Quando terá uma nova turma do Panifixe? Em breve. Ai, gente, eu li, em vez de Leila Santana, eu li Luan Santana. Preciso aprender do fermento. Acompanha aqui, tá? Conforme você for acompanhando as aulas, cada vez você vai aprendendo um pouquinho. E logo, logo a gente vai ter o evento, cheio de aulas, uma semana inteira. E aí você aprende a fazer. Tá? Cássio, vai embora mesmo. Eu acho que você não está na vibe energética daqui. Acho que o chato é você. Você tem problema. Vai se tratar. Mesmo com cheiro ruim, nananana. Vai e não volta.
Nanda, o pico do fermento é quando ele para de crescer? Sim, Eva. Por isso você deve acompanhar sempre seu fermento, tá? E chegar você mesmo à conclusão de quando ele para de crescer, através da sua observação e anotações. Jussara, eu só alimento uma vez. Sim, vai ter o evento. Pode trocar a marca. Você pode trocar a marca. Eu não consigo ver seu nome, mas eu vi que é Carol. Tem um vídeo meu no YouTube onde eu falo de mais de 30 farinhas. Procura lá, que com certeza alguma delas vai estar perto de você. Na segunda realimentação também é descarte ou só acrescenta? No meu método eu descarto, tá? Gente, eu vou botar uma caixinha para vocês botarem as coisas que vocês acham. Sabe aquelas dúvidas que vocês sabem que não são dúvidas, que na realidade são mitos? Coisas que vocês precisam parar de fazer, mas que vocês não têm certeza? Escreve na caixinha que está nos meus stories, porque é para a aula da manhã, das chicotadas, tá? Coisas que vocês precisam tomar uma sacudida para parar de fazer. Tá bom? Eu vou salvar aqui nossa live, porque eu tô com massa fazendo. E aí eu preciso acabar de fazer isso. Tá bom, gente? Mas eu vou salvar a live aqui para vocês. Posso usar farinha integral? Pode. Tá? Hoje era dúvida sobre o levain. E aí eu vou deixar salvo aqui, tá bom, gente? Porque meu apito vai apitar aqui, que eu preciso ver a minha massa, tá bom? Então eu vou encerrar aqui, só porque eu tenho que fazer aqui, senão amanhã eu vou ter que acordar, sei lá que horas vai dar errado o meu processo aqui, tá? Hoje eu fiquei meio apertada, mas eu vim aqui para fazer nosso divã e eu vou deixar salvo aqui a live, tá bom? Então, boa noite para vocês.